pessoal, bem-vindos a mais uma sessão Trashback da Trasheira Violenta. Eu sou Osvaldo e hoje vamos falar de O Segredo da Cabana, de 2011. Eu sei que na primeira sessão Trashback que eu fiz eu falei essa regra, que eu só ia falar de filmes nesse quadro depois de 10 anos de lançamento. Na real isso não vai ser uma coisa tão recorrente assim, eu tô abrindo uma exceção à regra pro Segredo da Cabana, porque é um filme que eu gosto muito, é um filme que eu acho muito complexo, assim, ele precisa de uma análise mais bem detalhada. O Segredo da Cabana foi um roteiro escrito pelo Joss Whedon, que fez Buffy a Caça-Vampiros, mas que hoje em dia é conhecido pelos filmes de herói. Ele fez Dois Vingadores e acho que ele também fez partes do Liga da Justiça. E pelo Drew Goddard, que foi o roteirista do Cloverfield original, que também serve como diretor nesse filme. E o roteiro dos dois, que eu acho genial, foi feito com a intenção de ser tanto uma carta de amor quanto uma crítica ao gênero do terror no cinema. O Segredo da Cabana é um filme muito específico com o que ele quer fazer e com quem é o público dele também. Eu acho que é um filme que só os fãs de terror mesmo vão conseguir apreciar por completo. Eu imagino que se alguém que não é muito familiarizado com o gênero ligar nesse filme aleatoriamente na TV ou na Netflix, vai estar esperando um filme de assombração ou um slasher genérico e vai ficar pistola porque o filme não é isso. O Segredo da Cabana tem uma história base propositalmente idêntica à história do Evil Dead. Um grupo de 5 jovens amigos vão passar um fim de semana nessa cabana isolada no meio da floresta e eles acabam acordando uma família de zumbis caipiras torturadores que começam a caçar e a matar eles um por um. A grande sacada que faz do filme uma sátira e um ótimo roteiro, assim, pelo menos pra mim, é que tudo que tá acontecendo com eles é um tipo de experimento controlado, que é uma empresa misteriosa que tem que fazer um ritual que segue os clichês de filme de terror. E a gente acompanha também o tempo todo os funcionários dessa empresa, que estão manipulando a situação pra fazer esse filme de terror acontecer do jeito que eles querem. Esse é um filme meio complicado de falar sobre, porque ele tem muita coisa, e se eu fizesse um cena por cena, como eu geralmente faço aqui, esse vídeo ia ficar com 2 horas e 15 de duração. Então, para essa análise ficar um pouco mais sucinta, mas ainda assim suficientemente detalhada, eu dividi ela em tópicos, que eu vou falar agora. Então é aquilo, fiquem avisados, vai ter muitos spoilers a partir de agora. Esse é um filme que depende muito de todos os pontos de virada da trama, não necessariamente reviravoltas, mas cada ato é bem diferenciado, então eu acho legal assistir ele sem saber nada, como eu geralmente digo. E o primeiro tópico que eu vou falar é do roteiro mesmo, então vamos nessa. O roteiro de Segredo da Cabana, pra mim, é um dos roteiros mais sagazes de terror-comédia de todos os tempos. E como eu disse, ele pode ser dividido bem claramente em 3 atos. O primeiro ato estabelece os jovens que estão indo pra cabana e os funcionários que estão controlando tudo. É o preparo de tudo que vai acontecer depois ao longo do filme. Ele também explica um pouco das regras, do que tem que acontecer para esse ritual funcionar. O segundo ato é o ritual acontecendo, são os protagonistas invocando e fugindo da família zumbi, enquanto eles percebem que tem alguma coisa muito errada nessa história toda. No terceiro ato, os jovens sobreviventes encontram a base de operações, e aí vai tudo pro caralho, e tem uma conclusão muito épica e sangrenta que eu adoro. Por que esse filme funciona tanto pra mim? Eu acho que é por causa do jeito bem cínico que ele trata todos os clichês de terror. Todo o ritual do filme funciona a partir disso. O grupo tem que preencher 5 estereótipos de personagem de filmes de terror, eles têm que ignorar os avisos de perigo e ir pra cabana, eles têm que mexer com um objeto amaldiçoado e que, dependendo do objeto, vai lançar monstros diferentes pra cima deles, e eles têm que morrer na ordem certa, ou mais ou menos uma ordem específica, porque a última que sobrar tem que ser obrigatoriamente a Final Girl. E enquanto parte disso tudo tem que ser feito pela escolha dos próprios jovens, muitos dos clichês recorrentes de filmes de terror são impostos a eles pelo pessoal que tá controlando tudo. Tem a cena que a protagonista usa uma faca pra atacar um dos zumbis e o Richard Jenkins lá na sala de controle ativa uma alavanca que faz a faca dar um choque nela e ela deixa a faca cair no chão. O que explica todas essas cenas de filme de terror que a gente já gritou: porra, pega a arma, não deixa a arma no chão! E esse pessoal da sala de controle tem total controle sobre o ambiente, sobre a iluminação. Eles até lançam uma nuvem de feromônios que faz o casal querer transar ali mesmo no meio da floresta. Tem uma cena sensacional que o Chris Hemsworth faz todo um discurso sobre como eles não podem arriscar muito, eles têm que ficar todos juntos o tempo todo. Mas aí um dos chefes da empresa joga um gás estranho nele, que faz ele ficar burro, e ele imediatamente vira e fala: não, galera, mudei de ideia, vamos nos separar e vamos se trancar cada um em um quarto. E é claro que alguém pode ver essa cena e falar: ah, mas não existe gás que deixa burro assim de verdade. Também não existe lobisomem, né, mas tá no filme. Também tem as vozes, né, que cochicham pros personagens dando sugestão do que eles têm que fazer, né, de coisas estúpidas que eles têm que fazer. Ler a parte em latim do livro, ou então vai andar sozinho na floresta, que são as coisas que os personagens fazem nesses filmes, né. No final, acho que essas piadas todas funcionam porque elas são um jeito bem engenhoso de explicar todos os clichês e todas as burrices que os personagens fazem em filmes de terror.
inclusive acho que é meio difícil levar certos filmes a sério depois que você assiste O Segredo da Cabana. A primeira vez que eu assisti seguidos O Segredo da Cabana e o remake de 2013 do Evil Dead. E cara, eu não consegui levar a sério porque tudo que acontecia no Evil Dead parecia muito que era o pessoal do Segredo da Cabana lá embaixo avacalhando com os personagens do filme, porque encaixa perfeitamente. Eu já expliquei o ritual, mas eu não expliquei por que tem que fazer esse ritual, que é uma coisa que é explicada no final do filme. Mas basicamente é uma coisa meio Lovecraft, porque tem esses deuses anciões que governavam a Terra antes, e se o ritual falhar e não agradar aos deuses, eles levantam do centro da Terra e vão aniquilar toda a humanidade da face do planeta. E esse lance da cabana que a gente está assistindo no filme é só um dos testes, um dos rituais que está acontecendo, porque além dos Estados Unidos, tem outros países fazendo o ritual ao redor do mundo também. Pelo menos um deles tem que ser bem sucedido para os deuses não destruírem a Terra, e no começo do filme já é estabelecido que todos falharam, menos os Estados Unidos e o Japão. E uma coisa interessante é que no final do filme o personagem da Sigourney Weaver aparece para explicar isso e ela fala que as regras nem sempre são as mesmas, que muda de acordo com a região e até de acordo com a época. O que é legal porque é um metacomentário de clichês de filmes de terror que vão evoluindo, às vezes alguns ficam mais populares ou caem em desuso, e também é um comentário meio do aspecto regional de cinema no geral, né? Porque toda essa questão da cabana na floresta e dos estereótipos de adolescentes universitários, sei lá, é coisa de terror americano. Em outros países os clichês para filmes de terror são diferentes e por isso o ritual funciona com regras diferentes. O único desses que é mais desenvolvido é o do Japão, que é a coisa mais estereotipada possível e eu acho muito engraçado, eu sempre rio disso. É uma assombração bem genérica, bem samaresca, assim, isso é um adjetivo, eu inventei agora, inventei esse termo. O ritual dos japoneses falha, é muito sem sentido, que as menininhas prendem o espírito num sapo feliz ou alguma coisa assim. E assim, isso é exatamente o tipo de coisa que acontece em alguns J-horrors da vida, né, tipo Raozu, esse tipo de coisa. Outro toque legal do roteiro e da direção também é como ele vai traçando paralelos entre os dois grupos de personagem, né, os jovens na cabana e os funcionários da sala de controle. Tem uma cena que os chefes estão explicando a função do Mordecai, que é o velho macabro no posto de gasolina, né? Aquele personagem do Profeta, o Crazy Ralph do Sexta-feira 13. É o cara que tá lá só pra ser estranho e pra falar que vai todo mundo morrer se continuar seguindo esse caminho. E pro ritual dar certo, os jovens têm que escolher ignorar os avisos do cara por vontade própria, que é o que eles fazem. Só que na cena seguinte, o Mordecai liga pros chefes lá pra sala de controle pra avisar que tem alguma coisa errada com o ritual, e o pessoal lá faz exatamente a mesma coisa que os jovens. Eles só escolhem ignorar completamente o Profeta e no final morre todo mundo mesmo. Toda essa questão da vontade própria, né, de que os jovens têm que fazer a própria escolha, também encaixa em outro metacomentário que até que é explicado no filme também. Eles têm que ignorar o velho, eles têm que invocar o monstro pela própria decisão, porque eles têm que fazer alguma coisa errada pra eles serem punidos. E essa questão da punição é o que tá por trás de muitos dos filmes de terror. Os jovens que bebem e que fumam e que transam são os jovens que vão morrer, enquanto a menina certinha, a menina virgem, é a que vai sobreviver no final. A grande ironia desse filme é que isso não se aplica só aos jovens na cabana, mas também ao pessoal na sala de controle, porque eles estão festejando o tempo todo, eles bebem, eles estão fazendo piada e brincando com coisa séria o tempo todo, então isso faz o paralelo de que eles também precisam de punição. Então é isso, toda essa construção de roteiro leva pra um terceiro ato que eu acho que é fantástico, que quando parece que o sacrifício foi completo, é revelado que o Marty, que é o maconheiro do grupo, sobreviveu ao ritual, e isso eu acho que é um dos únicos problemas do filme pra mim, porque o tempo todo fica mostrando o monitor que tem os sinais vitais de cada personagem lá na sala de controle, então eu acho meio difícil de acreditar que um dos personagens ia conseguir ficar vivo escondido assim. Mas enfim, o que acontece é que ele tá vivo de algum jeito e ele consegue achar a entrada pro lugar onde eles guardam os monstros. E toda essa coleção de monstros que tem na empresa é construída ao longo do filme. Tem uma lista no quadro de apostas, tem todos os itens no porão que fica implícito que cada um invoca um monstro diferente. E aí tem a cena dos cubos, obviamente, né, que mostra os vários monstros que tem nesse lugar. Tem toda uma construção que tá levando pra uma coisa que você espera muito que aconteça, mas você não tem certeza se vai acontecer, que é o extermínio final, quando a protagonista aperta um botão conveniente que solta todos os monstros que saem atacando e matando todo mundo dentro da empresa. É uma chacina maravilhosa que é suspeitamente parecida com o final da 4ª temporada de Buffy a Caça-Vampiro. Mas uma coisa que eu adoro nesse filme é que você pode assistir ele várias e várias vezes, e toda vez que você reassiste você percebe coisas novas diferentes. E muitas dessas cenas têm a ver com o desenvolvimento de personagens, então esse é o segundo tópico que eu quero falar, que são os personagens. Como eu disse, o ritual precisa de 5 estereótipos de filme de terror, que são os 5 jovens.
personagens. A Dana é a virgem, a clássica Final Girl. O Marty é o tolo, a figura cômica. O Holden é o estudioso, né, o nerd do grupo. O Kurt é o atleta, que é aquele estereótipo do jock babaca. E a Jules é o estereótipo da vadia, a menina fútil que tá no filme pra transar e morrer. Mas uma coisa que eu acho muito boa nesse filme é que quando você reassiste, você na primeira cena percebe que os estereótipos deles não fazem sentido nenhum. Como a personalidade deles não tem nada a ver com o estereótipo que foi escolhido pra eles. O que também serve pra mostrar como o pessoal que faz o sacrifício tava fazendo tudo à la caralha desde o começo. A primeira coisa que fala sobre a Dana é como ela tava tendo um caso meio estranho assim com um professor. E a Jules acha isso um absurdo, então o papel das duas tá invertido. E do mesmo jeito, o Kurt dá vários conselhos sobre livros acadêmicos e também é estabelecido que o Holden é o melhor jogador de futebol americano da faculdade dele. Então os dois também estão com os estereótipos invertidos. Mas ao longo do filme o que acontece é que o pessoal da sala de controle vai usando substâncias químicas pra mudar a personalidade dos personagens, pra fazer eles se encaixarem mais nos estereótipos. Do nada, na metade do filme, o Holden começa a usar um óculos que ele não tava usando antes porque ele tá entrando no papel de nerd. A Dana chega a falar que é virgem em uma cena, como já foi estabelecido antes, que esse não é o caso. E a Jules faz um monte de dança sensual com todo mundo. O elenco que faz esses personagens tá muito bom, mas eu acho que especialmente o Chris Hemsworth, que obviamente ficou famoso fazendo Thor, mas ele é um ator surpreendentemente bom de comédia, e o Frank Kranz, que faz o Marty, que ele encarna muito a vibe do maconheiro noiado. E é muito bom todo o detalhe que eles dão pra caracterização dos personagens. A primeira cena que o Marty aparece, ele aparece num carro fumando, ele tranca a porta pela janela aberta, verifica se a porta do carro tá trancada e vai embora com a janela do carro ainda aberta. O que não faz sentido nenhum e já é perfeito pra estabelecer esse personagem. E é muito engraçado porque o personagem do Marty é bem autoconsciente de que ele tá num filme de terror. Tem uma justificativa sensacional de que a parada que ele tá fumando, o filme inteiro tá protegendo ele dessas drogas que a companhia tá usando. Então ele percebe os vários clichês de filme de terror que estão acontecendo e ele toda hora comenta e tenta avisar pros amigos dele sem sucesso, e é bem engraçado. O outro grupo de personagens importantes que estão ali são o pessoal da sala de controle. Tem os dois chefes que são o Hadley e o Sitterson, o primeiro que é o mais palhaço e o segundo que é o mais experiente, que ele salva o ritual várias vezes ao longo do filme fazendo um monte de gambiarra. E os dois são interpretados por atores fodas. Tem o Bradley Whitford, que fez Corra, e o Richard Jenkins, que concorreu a um Oscar pelo Forma d'Água. E durante toda essa premiação do Oscar que ele foi, eu olhava pra cara dele e só conseguia lembrar da cena dele mandando um monte de menininha japonesa na TV e se fuder. Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you, fuck you. Tem outros personagens que não são exatamente importantes pra trama, mas são personagens essenciais no roteiro, que são a Lynn, que tem vários diálogos que servem pra explicar as cenas do filme, e o Truman, que é um segurança novato que tá lá pros outros personagens explicarem as regras, explicarem o ritual todo pra ele. E como consequência explicar pra audiência também, pro pessoal que tá assistindo o filme. É um jeito que eles usam pra justificar os diálogos expositivos sem ficar muito forçado. Mas é engraçado porque o pessoal que tá na sala de controle é muito cínico e eles são muito escrotos, mas eles também são muito carismáticos. E por causa disso você acaba torcendo pra eles também. E ajuda muito que o roteiro tenha esse elemento da pressão bem forte. Eles são a última esperança do ritual dar certo e de salvar o mundo, mesmo que isso signifique que os outros personagens têm que morrer todos. E todos esses personagens têm um certo desenvolvimento, assim, até. Por exemplo, o Hadley. Ele tem uma cena que ele tem um discurso meio existencial sobre o horror do que eles estão fazendo ali, mas aí ele percebe que tem gente chegando na sala e o discurso dele vira uma comemoração sobre tequila. E ele também tem o melhor arco de personagem e piada recorrente durante o filme, que ele fica o filme inteiro se lamentando sobre como ele nunca conseguiu ver o monstro, né, o Tritão, e no final ele consegue ver o monstro porque é o Tritão que mata ele. O único personagem que não tem quase nada de desenvolvimento é um personagem meio spoiler, que aparece só no final do filme, é a diretora dessa empresa, que é interpretada pela Sigourney Weaver. Ela aparece em uma cena só e ela é essencialmente a professora enredo do filme. Ela é menos um personagem pelo que ela faz no filme e mais pela atriz dela, né, porque ela é uma Final Girl clássica, né, do Alien, e eles colocam ela lá pra explicar o conceito de Final Girl do ritual pra protagonista que sobrou. Os outros personagens do filme são, é claro, a tonelada de monstros que aparece. Então vamos entrar no próximo tópico que eu separei, que é efeitos e design de produção. O design de produção desse filme é simplesmente foda. O filme se passa quase todo em dois locais, que é a cabana do Evil Dead e as instalações onde controla o ritual. O cenário da cabana é perfeito, clássico filme de terror, com os quadros macabros e animal empalhado, mas o que mais chama atenção, obviamente, é o porão com os itens do ritual. Isso nem é tão visível assim no filme, você só vê que o lugar é cheio de entulho, mas o pessoal da equipe de design tinha uma lista de todos os monstros que aparecem no final, e eles inventaram um objeto que seria usado para invocar cada um deles. Alguns têm mais destaque do que outros, tipo a caixa de música que invoca a bailarina, ou a esfera, que é uma paródia da caixa de Le Marchand, mas a maioria só fica de fundo, e eu adoro quando o pessoal do filme gasta tempo fazendo
uma quinquilharia super detalhada que aparece por 15 segundos num plano e é isso. Porque querendo ou não, a impressão que isso dá no final é que cada item daqueles tem uma história única que daria um filme por si só. O item que os personagens acabam escolhendo no final é o diário da filha Buckner, que é a família zumbi. E aí tem um lance legal que quando a Dana lê o diário, ela lê uns trechos que ditam quem são os membros dessa família, conta um pouco da história deles e como eles são, e logo depois a família Buckner aparece e você consegue diferenciar quem é cada um. Eles são uma mistura de Evil Dead com Massacre da Serra Elétrica e são 5 membros da família, cada um tem uma função no roteiro. O pai é o cara que se esconde no trailer e mata o Holden no fim do filme. A mãe é a que carrega a serra gigante que é usada pra matar a Jules. E o design dela é bem legal, porque um dos trechos do diário diz que o pai colocou carvão na barriga dela. E você consegue ver o carvão aceso ainda quando ela tá andando por aí. E tem os 3 filhos, que são o Judah, que é o que ataca o Marty e é desmembrado por ele. A Patience, que é a menina que escreveu o diário, que tem um braço só e que mata a diretora no fim do filme. E o Matthew, que é o cara grandão, que é uma paródia bem direta de um vilão tradicional de filme slasher. Ainda mais pela arma sem noção que ele usa, que não faz sentido nenhum. Como os 5 são os monstros que mais aparecem na trama, eles obviamente são os mais detalhados, tem uma maquiagem bem foda, mas o resto dos monstros também é muito bem feito. E esse foi o filme que colocou o pessoal de efeitos pra trabalhar, porque porra, tem criatura demais nesse filme. Desde as coisas mais genéricas, tipo bruxa, zumbi e aranha gigante, até umas coisas estranhamente específicas, tipo médicos torturadores e robôs assassinos e até a Ku Klux Klan. A maioria desses monstros é feito com efeito prático, sabe, com maquiagem, tipo o lobisomem ou a bailarina. E as notáveis exceções, assim, são as criaturas maiores, a cobra gigante ou o morcego dragão, que são feitos com uma computação gráfica que é muito boa, na verdade. Talvez eles usem sangue de computação gráfica demais, mas pra falar a verdade não me incomoda tanto nesse filme. E é claro, também tem os deuses anciões, né, que estão por trás de tudo, que também são feitos de computação gráfica. No final do filme, a Dana e o Marty sobrevivem a um ritual, então os anciões ficam putos que o ritual falhou e acordam, que é essa mão de fogo gigante que sai da terra destruindo tudo, e fica bem implícito que o filme termina com o mundo acabando. O que eles usam muito no filme também, de um jeito bem legal, é tela verde. Pra famosa cena que mostra todos os monstros dentro dos cubos, a equipe de produção construiu vários cubos de tamanhos diferentes e gravou várias coisas neles em frente a uma tela verde. Então eles pegam um cubo pequeno, colocam uma aranha dentro, e aí no filme aumentam de tamanho e pronto, tem uma aranha gigante no filme. Tudo funciona mais ou menos como uma ilusão de ótica e é muito bem feito. E o nível de detalhe nessas cenas é impressionante, porque não só tem todos esses planos dos cubos, mas tem todas as gravações que passam nas telas de fundo, tanto dos monstros dentro do cubo, como do extermínio final, que deve ter dado alguns dias a mais de gravação pro filme. Outro tópico que eu quero falar são referências. Pros fãs de filme de terror, esse filme é uma onda de referência atrás de referência a outros filmes de terror. E praticamente todas essas cenas, desde o quadro de apostas, né, que o pessoal lá da empresa aposta em qual monstro eles acham que os jovens vão escolher, até a cena da chacina final, dá pra você ficar pausando e vendo o que tem no filme. Tem referência ao Iluminado com as gêmeas, os estranhos com os assassinos mascarados, tem uma criatura que parece com o facehugger do Alien, tem a bolha assassina, tem o cara com a serra na cabeça, que é uma paródia do Pinhead, tem um palhaço meio Pennywise, tem a árvore estupradora do Evil Dead. Enfim, dá pra ficar o dia inteiro aqui falando todas as referências que tem no filme. A que eu acho mais inusitada, pra falar a verdade, são alguns dos infectados do jogo Left 4 Dead, que estão escondidos nas cenas dos cubos, que aliás é uma referência ao filme Cubo também, né? O jogo do Left 4 Dead 2 originalmente ia ter um DLC com a fase do Cabin in the Woods, e sendo Left 4 Dead 2 um dos jogos que eu mais joguei na minha vida, eu fiquei bem chateado quando eu descobri que essa ideia foi pro cacete depois que a MGM faliu. Mas essas referências também não são só em questão de monstro, tem muita referência visual também, que entra no próximo tópico, que é direção. Todo o lance da cabana tem vários planos que lembram muito Evil Dead, a cena que eles chegam lá, e principalmente a cena que o alçapão abre. Mas também tem vários visuais que parecem ser homenagem a outros filmes. Tem o cubo que eu já mencionei, e tem o personagem do Matthew Buckner, que tem uma cena que ele faz a clássica virada de cabeça do Michael Myers, e tem outra cena que ele sai do lago de um jeito bem parecido com o Jason. A direção do Drew Goddard se destaca muito pelo humor negro do geral. Tem várias cenas que pendem mais pra comédia do que pro terror, principalmente envolvendo o pessoal lá da sala de controle. Tem aquelas cenas que mostram um contraste meio bizarro, do tipo todo mundo festejando enquanto a Dana tá apanhando pro monstro no telão no fundo. E o diretor também conecta essas duas partes da trama com uns cortes bem fluidos, assim. Ele usa muito os monitores da sala de controle pra fazer esses cortes. Eu particularmente gosto muito também da cena de introdução
introdução, que depois de uns créditos iniciais bem macabros, corta pro Hadley e o Sitterson discutindo umas coisas triviais, falando da família, e isso fica rolando por tempo suficiente pra você começar a se perguntar se você tá assistindo o filme certo, e aí o título do filme pula na sua cara no meio do diálogo com um jumpscare idiota que é ótimo. E ele também sabe brincar bastante com o que a gente já sabe sobre a trama. No começo mostra que o caminho pra cabana tem um abismo, e nesse abismo tem um campo de força no meio. E mais tarde o Kurt tenta pular o abismo com a moto dele e bate no campo de força. E a gente sabe o que vai acontecer nessa cena porque a gente já viu que tem uma barreira invisível ali. Mas ainda assim ela é passada como uma cena séria, tem um discurso comovente e uma música épica que vai crescendo, só pra deixar tudo muito mais trágico e com humor negro também. E claro que dá pra levantar várias dúvidas sobre o filme, né, sobre o roteiro, do tipo, mas por que tem esse botão vermelho que solta todos os monstros? Isso não faz sentido. Ou, porra, esse pessoal não é treinado pra lidar com todos esses monstros? E eu entendo como isso pode incomodar alguém no filme, mas eu só enxergo da seguinte maneira. Se não tivesse botão vermelho, se eles fossem competentes o suficiente, a gente não ia ter a chacina maravilhosa que acontece no final do filme. Então eu não vou reclamar. O Segredo da Cabana é um filme que eu gosto muito, como vocês podem perceber, e eu acho interessante também como o filme tem uma interpretação que é um pouco na cara, mas que é bastante válida. O filme é meio que um meta-comentário sobre filmes de terror. O pessoal na sala de controle são os cineastas que estão fazendo o filme pra agradar os anciões, que são a audiência. Como o Sitterson fala na metade do filme, eles têm que fazer esse teatro todo, sabe? Com os estereótipos e a nudez gratuita e as mortes emblemáticas, porque eles não são os únicos que estão assistindo. E aí ele tá se referindo tanto aos anciões quanto a gente que tá vendo o filme. Isso é meio que uma pontada também, ou uma denúncia ao estado que o gênero do terror tava na época, né? Que era aquela maré de remakes e de continuações que são infestadas de clichês. E eu acho que o comentário cínico que ele fala é isso, que são esses os clichês que o público quer ver, então os cineastas são obrigados a fazer sempre a mesma coisa, tanto por causa da reação do público, quanto pela obrigação com os estúdios. Eu acho isso meio evidente na cena do quadro de apostas, quando o estagiário reclama que o pessoal da manutenção vota na mesma coisa todo ano. E claro que são eles, né, a galera que faz a mesma coisa todo ano, que vence a aposta no final. Até o arco do personagem do Hadley, que tem essa coisa que ele sempre quis ver o Tritão, pode ser interpretado como o projeto dos sonhos que o diretor quer fazer, mas o estúdio acaba obrigando ele a fazer sempre mais do mesmo. Bem, O Segredo da Cabana obviamente nunca teve uma continuação, até porque o filme termina com o mundo acabando e é meio difícil continuar uma história depois disso. Mas desde a primeira vez que eu vi o filme, uma coisa que eu sempre quis que existisse é que fizessem uma série de Segredo da Cabana. Ok, chances são de que a série ia ficar uma bosta, porque o que faz o filme funcionar é justamente o fato de ser uma pontada na mesmice do gênero de terror, e se fizessem uma série provavelmente ia cair na mesmice também. Mas acho que se fosse do jeito certo, tem história o suficiente ali pra gerar uma série. Se fosse focada no pessoal que faz o ritual, sabe? Nos técnicos, na empresa que faz aquilo. Acho que por causa de todos os detalhes do roteiro, do design de produção do filme, eu fico com a sensação de que esse é um universo que tem muita história pra contar. Essa foi a análise de Segredo da Cabana. Eu provavelmente devo ter esquecido ou passado batido por algum detalhe, porque como eu disse, esse filme tem muita coisa. E só de referências que ele faz dá pra ficar falando aqui por uns 15 minutos. E acho que é por isso que ele é um dos meus filmes de terror comédia preferidos de todos os tempos. Tem uma trama que é bem criativa, bem sarcástica e parece que é um filme feito sob encomenda pra fãs de filmes de terror no geral, como nós somos, né? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, dêem uma curtida no vídeo, sigam a Trecheira Violenta no Instagram. Agora a gente tem um Instagram também, eu vou deixar o link na descrição. Comentem aí embaixo o que vocês acham de Segredo da Cabana e quais outros filmes vocês querem ver aqui no canal, a gente fazendo uma análise em qualquer quadro, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima.